Boa tarde para você, 12h13. A gente chega ao vivo com as novidades da Câmara desta quarta-feira, dia 11 de junho. E a sessão terminou agorinha. O repórter Bruno Denis tem as últimas notícias do plenário. Bom dia, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Foi uma manhã de muita discussão aqui no plenário. Os vereadores discutiram bastante, mas não votaram um projeto de lei em que o prefeito Sandro Mabel pede autorização à Câmara para remanejar 10 milhões de reais do orçamento. Esse dinheiro vem de investimentos que foram cancelados e devem ser direcionados à área de infraestrutura. Vereadores da oposição reclamaram da falta de transparência no destino desse dinheiro, tentaram aprovar um pedido de vista para adiar a votação, mas o pedido não foi aprovado. Vereadores da base de apoio ao prefeito alegam que todas as informações foram prestadas, inclusive seguindo recomendação do Ministério Público, provocado pela vereadora Kátia, do Partido dos Trabalhadores. Então, essa matéria, eles chegaram a suspender a sessão. Durante 1 hora, a sessão ficou suspensa. Quando eles retornaram aqui para o plenário, já não havia mais quórum para a votação da matéria e o presidente Romário Policarpo, então, decidiu convocar a sessão para amanhã, quando se espera que essa matéria seja novamente colocada em pauta, porque ela não chegou a ser votada na sessão de hoje. Com você, Mariana. Combinado, Bruno. Daqui a pouco volta para trazer informações para a gente sobre a Comissão de Constituição e Justiça. Agora vamos falar de assuntos em debate aqui na Câmara, porque logo mais, a partir das 2 horas da tarde, uma audiência vai discutir os desafios do uso do espaço público ao longo e ali nas imediações da Alameda Ricardo Paranhos, no setor marista. A iniciativa é do vereador Sanches da Federal, que está aqui com a gente. Olá, vereador, seja muito bem-vindo. Boa tarde, estúdios da TV Câmara são seus para trazer uma iniciativa tão importante, né, vereador? Obrigado pelo espaço, Mariana. Fico muito feliz. A Alameda Ricardo Paranhos se tornou um polo esportivo da nossa cidade. O Marista também é um polo comercial, é um polo residencial e é um polo de lazer. Temos vários clubes ali, o Clube dos Oficiais, o próprio Clube de Engenharia. É uma região muito importante para a nossa cidade. E especificamente da Alameda Ricardo Paranhos, eu recebo várias reclamações, várias dores. E aqui é a Casa do Povo, é o melhor lugar para que a gente convoque a sociedade em uma audiência pública, para que eles falem de algumas dores, de mobilidade. A gente fala muito de trânsito ali. Carros em uma velocidade que não seria a ideal para o local, alguns fechamentos também talvez inapropriados. Vereadora, a gente está vendo imagens agora da Alameda Ricardo Paranhos e ao longo de toda ela a gente percebe como o fluxo de carro durante todo o dia é tão intenso e ao longo dela também, olha, muitos prédios, então consequentemente muitas pessoas, né, uma região muito populosa de Goiânia, e aí a gente vê o quê? Pedestres, as pessoas querendo fazer atividade física e acabam competindo com esse fluxo da cidade, né, vereador? A nossa função aqui é mediar e tentar confluir o interesse da maioria. E ela realmente se tornou um polo esportivo muito grande, corredores amadores de rua. Isso também fomenta o próprio comércio local e a gente tem que escutar os residentes ali para que a gente possa ter um local que é bonito, que é bem cuidado, que é iluminado, que tenha um trânsito seguro, mas um trânsito fluido também e que a gente possa escutar todos os interessados e os afetados, para que a gente tenha ali Goiânia, que não é uma cidade de praia, que nós temos que movimentar para fazer o lazer público, gratuito, que a gente faça ali um local realmente de convivência familiar, de convivência esportiva, de forma segura, bonita e que atenda a sociedade sem que isso seja cobrado. O senhor gosta de fazer uma caminhadinha por ali, uma corridinha? Eu tô precisando, viu, Mariana? Mas eu já fui atleta profissional de futebol, eu gosto muito de esporte, frequento o Clube de Engenharia que é ali ao lado. Eu confesso que eu não gosto de corrida, talvez por trauma, né? Quando eu era jogador, a parte física era uma parte que eu sofria, eu gostava mais quando eu tava com a bola, mas eu gosto muito da região. Hoje a gente tem que entender também a ansiedade, os anseios da própria população. E a população ali hoje é uma demanda importantíssima. As assessorias de corrida, elas são muitas, tem uma demanda muito grande, principalmente sábado e domingo ali de corredores, e a gente tem que sentir isso também da sociedade, escutar, ouvir o que a população nos pede e tentar melhorar
é o que a maioria quer, de forma que a gente não restrinja ou atrapalhe a vida dos outros. Para conseguir conviver harmonicamente aí nesse espaço. E não é difícil a gente perceber como esses atletas amadores, como o senhor falou, eles correm às vezes risco ali, né, competindo com carros, com esse fluxo intenso de trânsito ali naquela região, né? A gente não pode sacrificar a mobilidade, o trânsito, pelo esporte, mas ali eu acredito que seja de muito fácil resolução. A gente já tem algumas propostas, óbvio, eu escutei muita coisa antes disso, os especialistas da área, e o que a gente tem que fazer é isso, a gente escutar o que os corredores de rua, que são muitos hoje, aquela população, aquele nicho, é um nicho que eu quero atender, quero escutar e quero ajudar, e que a gente faça isso de uma forma segura e que tenha maior fluidez no trânsito. Eu acredito que se a gente fechar alguns cruzamentos ali, que eles são perigosos e não ajudam o trânsito, pelo contrário, em grandes avenidas a gente não pode ter cruzamento, uma conversão à esquerda muito abrupta. Então, a gente escutando especialistas, que hoje deve vir o pessoal da SET, da CEINFRA, a própria CEPLAN, que a gente quer fazer também alguma parceria público-privada, para que a prefeitura não precise desembolsar nada, mas para que aquela região seja valorizada, a gente consiga revitalizar a Ricardo Paranhos sem o poder público ter que colocar dinheiro efetivamente. Então são várias soluções, talvez a gente possa fechar a própria rua para que famílias possam levar seus filhos com bicicleta, com carrinho de neném, que a gente vê em outras cidades, essa convivência, tomar uma água de coco, e aí fomenta também aquele microempresário que pode ganhar seu sustento ali no final de semana. Enfim, a gente está ali para escutar a sociedade e tentar melhorar a vida do cidadão goianiense. Encontrar esse equilíbrio, né, vereador? Iniciativa tão importante, então convida a população, quem tiver interessado, pode participar dessa audiência pública hoje aqui na Câmara, né? Perfeito, então convido vocês logo mais, às 14 horas, aqui no plenário. Oportunidade boa também de conhecer aqui a Câmara Municipal, mas para que a gente converse aí com essas assessorias esportivas, para que a gente converse também com as construtoras, os residentes, os comerciantes, é muito importante, porque, óbvio, todo mundo reclama e tem dor, mas esse é o momento de você estar aqui, falar para que o próprio vereador, eu no caso, eu tenha mais robustez e mais força para levar isso aos meus colegas vereadores e ao Paço Municipal, para que o prefeito compre a ideia também, entendendo que essa é uma dor da maioria das pessoas da região. Obrigada, vereador Sanches. Obrigado, da Federal. Foi uma honra. O espaço está sempre aberto aqui para mostrar iniciativas como essa, tão importantes para a nossa população. E parabéns, é sempre um prazer. O profissionalismo da Câmara aqui, muito principalmente na TV, tá muito legal. Eu fico vibrando, assim, eu vejo a cobertura de vocês no plenário. Aqui, nós nos sentimos verdadeiramente numa emissora. Obrigado, viu? Obrigada a você. Vamos continuar, 12h21, ao vivo com você. Outras duas audiências aqui na Câmara, promovidas pelo vereador Fabrício Rosa, abordam questões relacionadas à saúde pública. A partir das 3 horas da tarde serão debatidas ações da Prefeitura que podem transferir para organizações sociais os serviços prestados por CAIS, CIAMS, UPAs e outras unidades da rede municipal. E na noite de ontem, o tema foi o fechamento da sede do Centro de Saúde do município no setor sul, que atende aí pacientes com HIV e outras doenças infecto-contagiosas. Os serviços estão sendo transferidos para outras unidades, mas os usuários se sentem perdidos e enfrentam muitas dificuldades para continuar o tratamento. Vamos ver como foi a audiência. Promovida pelo vereador Fabrício Rosa, a audiência pública discutiu as consequências da desocupação do prédio onde funcionava o Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica do município. A unidade concentrava serviços para pessoas com diabetes e doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, hanseníase e infecções sexualmente transmissíveis, como HIV. A prefeitura deixou de pagar o aluguel do espaço e teve que cumprir ordem judicial de despejo. Parte dos serviços foi transferida para o Centro de Saúde da Cidade Jardim, inclusive os destinados a pacientes com HIV. Quem foi até lá reclama de demora, de desrespeito do sigilo garantido por lei e de dificuldade de profissionais. Um dos infectologistas pediu exoneração da unidade. Então, de um quadro que a gente tinha 6 infectologistas, a gente já tem 1 a menos. 2 estavam de licença, então a gente tem 3 hoje na unidade. Tá, filas enormes lá, você gasta mais de 2 horas na unidade, então você acaba repassando essa insatisfação para a pessoa que está ali te atendendo, dos usuários do serviço, do centro de saúde do próprio Cidade Jardim,
que ainda continua lá, e isso é uma outra problemática. Se a gente tinha um problema do sigilo, de ficar numa fila de fora do CRDT, agora, para além disso, a gente também lida com usuários que não são do serviço. Então, isso também é muito incômodo. A presidente do Conselho de Saúde da unidade garante que o espaço não comporta novos serviços, nem mesmo exames de testagem para doenças infecto-contagiosas. Ela defende que sejam adaptados outros espaços do município. Não conseguiram montar o laboratório do tratamento de vocês lá, porque lá não comporta, não é que não queremos, não. A antiga SEMAS está fechada, lá comporta todos os departamentos do CDT. Lá comporta. A Assembleia Legislativa comporta, lá comporta. Ali na esquina da Paranaíba, Tocantins, que o Conselho Municipal funcionava, lá está fechado, comporta. Lá onde eles falaram, de frente ao campo do Goiás, comporta. A dificuldade é grande também para pacientes que foram transferidos a outras unidades da rede municipal de saúde. A mãe desta servidora nem sabe como continuar o tratamento. Então, ela tinha uma consulta marcada antes de fechar. Para onde que ela vai? Fica esse questionamento. Ela trata com endocrinologista, tem exame para fazer, ela foi no postinho, perto lá de casa, o postinho falou que não, que ela tem que procurar o CRDT. Ela virou para a moça, onde que está? Não sei. Consegui o telefone da médica dela, falei com a médica dela, está lá no Novo Horizonte. Mas o exame que ela precisa, lá não faz. A Secretaria de Saúde não mandou representante para a audiência. Da Prefeitura, participou um representante da Secretaria de Direitos Humanos. Ele disse que já encaminhou relatório sugerindo o uso de tecnologia para facilitar o acesso a medicamentos e consultas. A descentralização através da digitalização da teleconsulta, a receita eletrônica, o prontuário eletrônico, adquirir máquinas de dispensação de remédios. Aqui tem um relatório de como fazer o passo a passo, tanto da implementação quanto da avaliação e monitoramento, avaliação do usuário. Ao fim da audiência, o vereador Fabrício Rosa formou uma comissão e anunciou medidas em busca de soluções para a crise. Ofícios para a Comissão de Saúde aqui da Câmara, é preciso que o doutor Gustavo, vereador, e a comissão estejam envolvida, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Secretaria de Saúde, para o Tribunal de Contas, para o Ministério da Saúde. Então, nós precisamos colaborar com as informações que foram extraídas daqui. Nós vamos fazer uma visita, o mandato já visitou a Cidade Jardim, a UPA, mas nós vamos visitar de novo, então a gente quer que essa comissão, extraída do público, nos ajude, porque nós acreditamos, de fato, na participação popular. E vamos fazer uma carta do mandato também para encaminhar para esses órgãos. E também foi realizada uma audiência pública em busca de soluções para as dificuldades enfrentadas por autistas e seus familiares. Vamos ver. A audiência pública reuniu autistas, familiares, profissionais de saúde, representantes de entidades que atuam na área, conselhos tutelares, além de OAB e Defensoria Pública. Os participantes tiveram a oportunidade de relatar as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Uma das mais graves é o acesso ao transporte público. Depois que fechou os terminais, assim, por exemplo, para mim ir para o CRER, eu gastava 2 viagens para ir e voltar. Agora são 4, porque os terminais, você sai, eu chego no Padre Pelágio, começando, não tem embarque preferencial, horário de pico. Os outros acham que eu estou saindo para chamar atenção, não sei porquê. Então, assim, eu chego na praça, eu ia para a Praça da Bíblia, hoje eu desço na Praça A, porque primeiro fechou da Bíblia, lá eu saio e pago outra passagem, já foram 2. Então, às vezes, são 6 viagens por dia que temos direito ao passe livre. E excede. Então, a gente vive tendo humilhação constante. Esses dias o motorista falou na porta do CRE, você fica, você não vai. Eu fiquei, esperando um próximo ônibus para ver qual motorista deixava eu entrar. Tem que aumentar as passagens, as viagens diárias, ou então pedir que abrem o acesso para a gente entrar sem pagar. Porque quando era integrado, era uma coisa, agora todos os terminais estão em reforma. É muito difícil, é constrangedor. O Davi reforçou a reivindicação. O pessoal da Rede Móvel Consórcio precisa fazer o embarque preferencial. Não seja de qualquer forma, sendo aquele empurra-empurra. Se uma pessoa deficiente entrar no ônibus, como consegue?
Não consegue. Esse transporte público de Goiânia precisa ter um respeito, inclusão. Outra luta das mães é pelo acesso a terapias que ajudam no desenvolvimento dos autistas. Samuel é nível 3 de suporte, ele não verbal. Então eu lutei muito pela terapia para ele. E ele nos desenvolveu. Meu filho até hoje não sabe falar uma palavra de mãe. Ele não me chama de mãe. Agora ele está, depois de tanta luta, de tanta espera, ele está fazendo uma terapia por semana. É pouco. Meu filho não tem fono. Entendeu? É muito difícil para a gente que é mãe. Você vê seu filho acordar gritando. Ele toma tanto medicamento. E durante outros dias da semana, em casa, é uma luta que ele dá crises. E eu sou mãe solo, não tenho apoio de ninguém, nem de família eu não tenho apoio. Elisângela é autista e conhece bem a dificuldade para conseguir consultas especializadas. A gente vai no médico clínico geral para pedir uma consulta com um especialista, com um psiquiatra, demora 3 meses. Para uma autista, como que isso fica? Se você pede uma consulta com um psicólogo, você tem que passar com um psiquiatra antes. Como que fica as crises? Tem uma estrutura. E por que não coloca uma agenda específica para atender autista? Outro tema abordado foi a necessidade de capacitação de médicos. A gente deveria, de alguma maneira, capacitar os pediatras. Tá? E aí, obviamente, que essa discussão é muito maior, mas para vocês terem ideia de número, a gente tem 40 vezes mais pediatras do que neuropediatras e psiquiatras. E também de professores. A gente vê a angústia dos professores de não saber lidar com essa condição do autismo, tendo em vista, né, que as faculdades elas não têm na sua grade de formação nada que aborda, né, essas situações do autismo, de adaptações curriculares, tendo em vista que fica até a cargo do professor esse plano de educacional individualizado, né, e dizer que isso não faz parte da grade curricular do professor na sua formação. O defensor público Tairo Batista relatou o trabalho desenvolvido para atender autistas e disse que é preciso unir forças com o legislativo para oferecer mais suporte a quem tem transtorno. O município ele tem diversas obrigações em relação às pessoas atípicas, em relação às pessoas com deficiência, na área da saúde, educação, assistência social e transporte, como foi aquilo que falado. Então, a gente precisa unir forças, Defensoria Pública, Legislativo, Ministério Público, para fiscalizar essas instituições e poder garantir que a assistência chegue na ponta, que ela chegue até as famílias. A gente tem muita dificuldade hoje em negociar, em conseguir avanços em pautas que ficam emperradas muitas vezes em questões de orçamento e outras demandas que aparecem entre os gestores. O José Felipe não perdeu tempo, defendeu o direito ao lazer e a reabertura do Mutirama. Major Vitor Hugo pede para o Sandro Mabel reformar o parque já. As crianças e os autistas precisam divertir. Deu certo! Deu certo sim, José Felipe. A sua reivindicação foi anotada pela equipe do vereador Vitor Hugo, responsável pela audiência. O parlamentar fez um levantamento dos principais problemas apresentados durante a discussão e diz que vai estudar medidas para garantir o atendimento mais digno a autistas e famílias em Goiânia. O que ficou marcado para mim é a necessidade do poder público e de todos nós nos articularmos para apoiar as mães das famílias atípicas. A importância da capacitação para os pais, para professores, para profissionais de saúde em geral, a necessidade de fazer uma campanha de divulgação sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência em geral, mas das pessoas também com o transtorno do espectro autista, e também dos deveres dos servidores públicos em geral e das pessoas, né, no trato com essas famílias. Bom, a questão do transporte, e aí não preciso nem aprofundar demais, porque tantos problemas foram
tratado sobre isso, né? A criação de unidades especializadas ou de horários especializados nas unidades já existentes para atender as pessoas com o transtorno do espectro autista. A questão da realização do congresso, com o qual nós já nos comprometemos. Veio também aqui a ideia de a gente organizar o máximo possível também uma rede de apoio ao terceiro setor e também a cobrança e fiscalização em relação à atuação da prefeitura ou dos órgãos públicos em geral em apoio às famílias. E todas as audiências estão sendo transmitidas ao vivo e ficam disponíveis no YouTube da Câmara, da TV Câmara. E você também pode acompanhar todos os detalhes ao longo das nossas reportagens na nossa programação. E na manhã de hoje teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça e a gente vai voltar a falar com o repórter Bruno Denis sobre os principais pontos, né, Bruno? É com você. Sim, Mariana. Hoje, na CCJ, os vereadores decidiram adiar a votação do projeto de lei que proíbe o funcionamento das distribuidoras de bebidas durante a madrugada. Esse projeto estava na pauta. Vários policiais militares foram acompanhar a reunião e manifestar apoio ao autor dessa matéria, o vereador Sargento Novandir. Eles acreditam que essa medida vai fazer cair os índices de criminalidade nas imediações, nas proximidades desses estabelecimentos. Mas foi apresentado um pedido de vista do vereador Léo José e outros parlamentares, e esse pedido de vista foi concedido, adiando assim a votação. Deve ser marcada uma nova data, e os vereadores vão ter aí mais tempo para discutir o assunto, aprofundar a matéria e ouvir a comunidade. Entre as matérias aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, durante a reunião de hoje, está uma matéria do vereador Dr. Gustavo, que garante prioridade em benefícios sociais para pessoas que se tornam doadoras regulares de sangue em Goiânia. Esses benefícios incluem vagas em creches e CBEs, prioridade em programas de moradia popular e de distribuição de alimentos. Para requerer esse benefício, o interessado precisa comprovar que faz pelo menos 2 doações de sangue por ano, e essa comprovação precisa ser por meio de um documento do Hemocentro ou uma unidade de saúde de referência. Essa matéria do vereador Dr. Gustavo foi aprovada lá na comissão e vem agora para 2 turnos de votação aqui no plenário. Com você, Mariana. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. 12h36. Assim a gente encerra o nosso giro das últimas notícias do Legislativo de Goiânia. E todas as informações da Câmara você acompanha pelo canal 3.3 da TV Aberta, também em nossas redes sociais e no site da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até já.